as mangueiras aí da rua estão lotadas, as mangas estão maduras, está bonito, né? Aí a gente faz o quê? Tampa a terra, né? Chuva bambu, a gente pegar o fruto. A árvore que não dá fruto, ninguém vai tampar uma pedra nela, né? Então, se você está sendo apedrejado, porque alguém está vendo que o Espírito Santo de Deus está fazendo frutificar em você uma mudança de vida. Mas vai passar. Esse momento vai passar. O que eu quero dizer para você nesta noite é: persevere em oração, não desista, não desanime, continue vindo para a casa do Senhor adorar, continue vindo para a casa do Senhor buscar o nome do Todo-Poderoso, conhecer a Deus a cada dia mais e adorá-lo. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque quando você cuida da causa do Senhor, quando você manda a glória para Deus, Ele responde para você com a sua bondade, com a sua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia! Antes de começar a pregar, eu quero louvar com você, para dar honra para Ele, que nós o amamos, que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, e que nós descemos, e que nós queremos a presença dEle mais que tudo na nossa vida. Aleluia, Jesus! Por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Por Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Por Ele, para Ele são todas as coisas.
Amém, Jesus, e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso. Ele alegra nossos corações. E Ele está aqui também alegre, porque nós estamos aqui adorando a Ele em espírito e em verdade. E sejamos nós os adoradores que Ele procura nesta terra. Ele procura porque não está fácil de encontrar, não se acha em qualquer esquina, mas aqui dentro desta igreja existe sim um povo que ainda adora com sinceridade. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Oh, adorado seja o nome do Senhor em Lucas 18. Deus poderoso, nós chamamos Jesus. Aleluia. A parábola do juiz iníquo. Louvado seja Deus. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o aluno. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém. Somente os versículos irmãos podem se sentar, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor e meditando na palavra do Senhor que nos fala nesta noite da perseverança em oração. A perseverança daquela mulher que, diante daquele juiz, que diz aqui que ele não temia a homem nem a Deus, mas por causa daquela mulher que o importunava, ele disse que responderia a ela para que ela não voltasse mais a importuná-la. E aqui fala sobre a perseverança da oração desta mulher, e nos ensina que nós devemos perseverar em oração em todo o tempo até a vinda do Senhor Jesus. E muitas vezes nós estamos desapercebidos e devagarinho nos perdendo no caminho da oração. A nossa oração, ela pode ser uma oração de adoração, ela pode ser uma oração de petição, ela pode ser uma oração de agradecimento, mas nós precisamos viver uma vida de oração. E a nossa oração, ela precisa ser uma oração baseada na palavra de Deus, na vontade dele para a nossa vida. A nossa oração de petição, ela não deve ser somente uma oração baseada naquilo que nós queremos para a nossa carne, para os nossos prazeres, para os nossos deleites, mas ela precisa glorificar ao nome do Senhor, como nós temos aqui a Ele a honra, a glória, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E muitas vezes nós temos deixado de receber, porque temos pedido mal, porque não temos pedido de acordo com a palavra de Deus, porque temos desistido no meio do caminho. Mas pense bem, essa oração que você tem insistido, talvez até importunado a Deus, de tanto que pede, de tanto que recebe, de tanto que pede, tanto que repete. Será que essa oração, ela está sendo feita, esse pedido, é para glorificar a Deus? Ou é somente para massagear o seu ego? Ou é somente para te levar a tocar naquilo que deseja o seu enganoso coração? Esta é uma meditação que nós precisamos fazer esta noite.
Porque talvez você não esteja tendo a sua oração respondida, porque você precisa mudar o foco. Você está orando da forma correta, mas a motivação, ela não está correta. Então precisa alinhar. Precisa alinhar a sua oração com a vontade do Altíssimo, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Talvez você ainda esteja preso em algo que já passou, que já saiu da sua vida, e você ainda está ali. Deus tem coisas novas para você. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Muita gente anda deprimido. Muita gente anda sofrendo, porque está preso no passado. Aí é onde tem as depressões, tem excesso de passado. Muitas vezes as pessoas andam estressadas, cansadas, estão nervosas e na correria e não conseguem mais buscar a Deus da maneira que deveriam, porque elas estão presas nesse presente, agarradas no excesso. Não é assim? No excesso de presente. E muitas vezes as pessoas estão lá na frente, desesperadas, com um excesso de futuro, não sabem o que vai acontecer, com aquele medo, com aquela ansiedade, e agora, como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, mas não consegue dobrar os joelhos e pedir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Pede a Ele para te direcionar, Senhor, a tua vontade. Senhor, se eu tiver que sair daqui, que teu Espírito Santo me direcione o caminho a seguir. Eu não venho dar ansioso por coisa alguma, Senhor, mas eu venho me colocar diante da tua presença, para ouvir, Senhor, a tua voz, para entregar a minha petição, para que ela seja conhecida diante do Senhor, mas que eu não esteja agarrado com o que vai acontecer, porque basta cada dia o seu mal, amanhã pertence a Deus, e se você colocar nas mãos dele hoje, o seu amanhã será de sucesso, e sucesso não é só dinheiro, sucesso não é só fama, sucesso é ter uma vida com paz na presença do Senhor, sucesso é ter um pão de cada dia, é ter uma pé pousar na sua cabeça, é ter uma família que você ama, que você pode cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. É ter aquilo que lhe é necessário e aquilo que não vai te tirar da presença de Deus, porque muitas vezes a gente quer crescer, a gente ora, a gente busca, a gente pede, e quando a gente recebe, a gente não sabe lidar com aquilo que recebeu, e a gente vai se perdendo, e a gente vai cuidando mais daquela coisa, daquele algo que a gente conquistou, do que a nossa vida de oração e a nossa comunhão com aquele Todo-Poderoso que nos permitiu ter aquele algo que nós tanto buscamos. E nós ficamos reclamando da vida. Ai, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou dessa maneira? Quanto tempo você tem tirado para agradecer a Deus por ter acordado vivo, com saúde? Quanto tempo você tem tirado para buscar, para agradecer a Deus pela família que você tem? Ah, mas lá em casa as coisas não estão tão bem assim. Mas agradeça porque você tem uma família. E porque se não está bem assim, Deus tem te convidado a se dobrar diante dele, buscar por essa família que ele te deu. Porque ele tem honra para a sua vida, ele tem bênção para a sua vida, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa insistir, a gente precisa perseverar. Muitas vezes a gente pede oração aqui um dia, no outro a gente já não vai mais, a gente não quer mais. Eu estou falando de oração hoje porque é um ciclo de oração, né? E um ciclo de oração, ele precisa orar. Nós precisamos buscar o Senhor incessantemente. Chegou uma época da minha vida que eu estava me afastando aos poucos, porque Satanás ele é sorrateiro e ele vai te levando, né, lisonjeiramente para longe da presença de Deus. E você vai se distraindo com o mundo. Não tem nada a ver, não tem problema. E sei lá, quando você vê, você já está lá na beira do abismo. Então aí ele ficava assim, chegou aquele tempo, pra que eu vou tanto na igreja orar, hein? Pra que eu vou levantar cedo para orar se eu posso orar aqui dentro de casa? Ah, eu não vou ajoelhar aqui não. Eu posso sentar na beira da minha cama e orar? Eu posso ajoelhar em cima da minha cama e orar? Cada pessoa, irmãos, tem uma necessidade. Talvez tenha uma irmãzinha que não consegue mais dobrar o joelho, mas ela pode sentar e orar. Mas se você pode dobrar o seu joelho, você pode dobrar o seu joelho e orar. Então existem casos e casos. Mas no meu caso, eu podia.
acaba ficando relaxada na oração. Isso vai fazendo o quê? Nos afastando. Porque como é a forma do cristão falar com o Pai do céu? Orando. Orando e meditando na palavra, porque a gente vai orar, vai falar com Ele. Quando a gente começar a ler a palavra, Ele vai falar conosco. Ele vai nos responder aquilo que nós necessitamos ouvir da parte dEle. E a gente vai se afastando, e vai se afastando, e daqui a pouco não está mais vivendo uma vida de comunhão com Deus. Já está vivendo uma vida de qualquer jeito. Então, irmãos, muitas vezes parou de fazer sentido para você. Por que eu vou na oração de manhã? Por que eu vou na oração de segunda-feira à noite? Mas por que eu tenho que quarta-feira de novo na igreja no estudo bíblico? Mas por que eu tenho que estar lá na sexta-feira? Está parando de fazer sentido? É um alerta. Cuidado, acorda, o inimigo está te cegando. E não demora muito, ele vai lá se você cai. Oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite. Que nós venhamos voltar a nossa comunhão com o Cristo da cruz, que morreu por nós, por nossos pecados. É o momento em que a igreja precisa buscar a Deus em oração. Esse mundo pode estar cheio de iniquidade, cheio de pecados, cheio de sujeira, cheio de mentira, cheio de perseguição. O amor esfriou, sim, mas será que a igreja do Senhor precisa se espelhar no mundo? Ou a igreja do Senhor precisa ainda estar pautada na palavra para que o mundo tenha sede e desejo de imitar a igreja do Senhor? Qual é a nossa atitude como igreja do Senhor? Irmãos, que em nome de Jesus nós devemos nos posicionar. Que em nome de Jesus nós devemos nos colocar como soldados valorosos de pé na presença do Senhor. E lutar as nossas guerras como o Senhor tem nos chamado. A Bíblia nos ensina a pelejarmos as nossas pelejas com o nosso Senhor, porque Ele não perde batalha. Com aquele rei, Ele disse assim: ficai quieto, porque eu vou pelejar por vocês. Só que existe um momento em que Deus fala: fica de pé e peleja, porque eu vou com você. Eu sou o general à frente da peleja, mas você é meu soldado, você que está de pé. Muitas vezes a gente está de joelho, a gente chora, a gente geme, mas a gente não abre a boca para falar aquilo que Deus quer ouvir. Eu estava vendo um vídeo de uma pregadora e ela falava assim: você precisa ter sinceridade na sua oração, você precisa colocar o nome do pecado que está dentro do seu coração, porque por a gente ser crente, a gente tem sentimentos de ira, a gente tem sentimentos que não agradam, às vezes vem esses pensamentos em nós, mas nós não podemos deixar enraizado dentro de nós. Então a gente tem que falar: Senhor, o meu pecado tem nome. É assim, Senhor, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu queria dar um tapa na orelha daquele irmão. Tem que pôr o nome do pecado, tem que contar o negócio certo, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele já viu o que está dentro da gente. A gente não se esconde de Deus. Lá no Salmo 119 fala: se você estiver lá nas trevas, o Senhor ali está. Porque as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa. Porque ninguém se esconde dele. Você não vai esconder dentro de você. Aí a gente chega no altar do Senhor e eu ri, né? Porque a irmã prega engraçada, ela diz: amantíssimo Deus, eu quero Pai, esse meu filho, a tua presença. E a gente é assim, hipócrita diante da presença de Deus. Esquecemos que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, tem conhecimento de todas as coisas, te conhece por dentro, te conhece por fora. Sabe que essa raiva que você está dentro de você não é de alguém que você tem aí perto de você, não. Talvez alguém te inflamou, te envenenou com conversas que Satanás lançou, e você está aí olhando para aquela pessoa atravessado, porque veio no seu ouvido e falou que era assim, assim, assim. Para de meninice, vai orar, vai buscar a Deus, repreenda esse espírito de confusão no meio da casa de Deus, para poder estar no nome de Jesus. Vamos orar por terra, isso que o inimigo tem lançado para dividir a igreja do Senhor. É um ciclo de oração que está orando. Eu sou jovem, não preciso ir lá. É campanha dos jovens, é culto deles, não preciso ir lá cantar. Deixa para eles lá, eu estou sozinha. Não é assim, não. É os irmãos? É os varões? Então é só os homens. Nós somos igreja, nós somos um corpo, a gente tem que andar unido. Como eles fez falta assim, a gente sente, né, quando o irmão está meio subido.
Aí eu falei, vou mandar uma mensagem, mas não mandei não, mas estava sempre perguntando. Alguém veio dizendo por aí, gente? Né? A gente tem que perguntar aos nossos irmãos, porque a gente sente falta, né? Tá ali, a gente vê como está o trabalho, até a falta do trabalho vai mudando assim, e tá faltando uma peça importante aqui. A gente precisa perceber isso e orar pelos nossos irmãos. A gente precisa ter comunhão uns com os outros, a igreja precisa estar unida. Eu não me esqueço do dia da festa da igreja, porque foi todo mundo unido. Um busca uma coisa daqui, outro busca uma coisa dali, outro ora daqui, outro ora de lá, né? Um ganha uma doação daqui, outro faz, e a festa foi maravilhosa. O Senhor recebeu, subiu, chegou ao céu, o Espírito Santo desceu na igreja, nós somos renovados, e foi lindo, e a igreja está se movimentando, porque quando chega o avivamento, as coisas começam a mudar, as coisas começam a se transformar, a igreja se anima e começa a ter salvação de alma, e a gente quer ver mais isso, mas precisa ter união, precisa ter comunhão, e precisa ter comunhão na oração, comunhão com o Pai, primeiro, para que haja comunhão entre nós. Nós precisamos, irmãos, começar a buscar pregações que não sejam egocêntricas, né? Pregações que não fiquem massageando o nosso ego. Entra lá na internet e começa a ouvir as pregações, tem umas que você não dá vontade nem de ouvir. Porque é só assim, eu vou te dar vitória sobre aquele seu inimigo que falou mal de você, não sei aonde. Ah, eu vou te dar vitória, porque esse mês você ainda vai morar naquela casa que tem uma janela de ouro e os vidros são de cristal. Mentira! Para com isso, gente! Vamos ouvir alguma coisa que diz assim, arrependei-vos, porque chegar no reino do Senhor, e se você não estiver arrependido, transformado, renovado, você não vai subir para morar lá. Porque se tudo que é terreno, que é material, vai ficar aqui. E quando você morrer, você não leva nada. Você leva a roupa do corpo lá no caixão, e nem você vai escolher, tá bom? Só pra você ficar sabendo, não sei se você escolhe antes, bote um bilhetinho lá, quero ser enterrado com essa roupa, tá? Fica a dica. Mas se não for assim, alguém vai escolher a roupa, vai te enterrar lá, e aquela roupa que você fez lá não vai levar nada. Mas aquilo que é espiritual, aquilo que você plantou aqui nessa terra de oração, de amor, de comunhão, de busca, ligação com o Papai do Céu, você tem que ter comunhão com Ele agora. Como é que eu vou na sua casa, sentar na sua mesa, tomar um café com você, se eu não souber pelo menos o seu nome, se eu não tiver conversado com você pelo menos uma meia horinha? Então como é que a gente quer morar no céu se a gente não tem intimidade com o dono da casa? Oh, Jesus! Que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite, que nós venhamos buscar essa intimidade, essa aliança, esse desejo de orar, começar a ter palavra de oração, mas eu não estou sentindo, eu não estou assim. Quantas vezes eu dobrei meus joelhos sem sentir nada, e eu só falava lá naquele meu quarto, lá na minha cidade, falando, Deus, eu não consigo sozinha, me tira daqui. Porque eu reconheci aquela misericórdia dele de me tirar de lá. Era no meio da depressão, era no meio da opressão, mas eu reconheci o meu Deus. E eu sabia que Ele precisava me ajudar a passar pelas consequências dos meus erros e desfazer toda aquela colheita maligna que Satanás plantou enquanto eu dormia o sono da morte. E o Senhor teve misericórdia. E mesmo sem força, sem vontade, Ele me ouviu quando Ele dizia, Pai, me ajuda, me arranca daqui. E assim foi. A gente, quando comenta hoje, a gente fala, o Senhor arrancou. Porque com as minhas perninhas eu não conseguiria. Estava confortável. Tinha papai, tinha mamãe, tinha família cuidando de mim, cuidando do menino. Mas e aí? E o Deus Todo-Poderoso? Ele mostrou que Ele cuida. Ele mostrou que eu não precisava do papai, da mamãe cuidando, que agora eu tinha uma família, eu precisava ter responsabilidade. Ele me trouxe até aqui. Ele ouviu aquela oração que era simples, sem força, sem emoção, que a gente quer orar e quer sentir logo um anjo passar voando a água no nosso ouvido. E não é desse jeito. E ele ouviu aquela oração simples, dizendo, Pai, me arranca, me ajuda, eu não consigo, pega na minha mão, me leva. E ele me trouxe
ou se Ele está fazendo, Ele está me ensinando que eu sou dependente dEle. Ele usa as pessoas, porque Ele é o dono de todas as pessoas. Ele quebrando o coração de quem Ele quer. E Ele endurece também o coração de quem Ele quer. Porque quando ela orava lá, ela orava para Deus dar para ela aquele filho que ela não queria. E Penina irritava Ana. Mas irritar de Penina fez ela se chegar mais ainda em oração. Fez ela perseverar mais ainda em oração. E ela conseguiu alcançar seu Samuel. Então, irmão, quando Deus permite algo que te machuca, aquele espinhozinho na sua carne, não liga não. Fica pensando, opa, o Senhor me funcionando. Eu vou mais para frente. Eu vou mais à frente. Eu quero mais comunhão. Eu quero aprender mais da palavra. Eu quero estar mais na igreja. Eu quero buscar mais o Espírito Santo de Deus para me direcionar. Eu quero buscar mais essa presença maravilhosa que faz de mim um ser humano diferente. O Espírito Santo vai nos limpando, vai nos alegrando, vai nos enchendo. Daqui a pouco você está sentindo muito mais do que esperava. Você está falando em mistério com o Senhor. Daqui a pouco você está profetizando. Daqui a pouco você encontra o irmão na rua, começa a conversar. Daqui a pouco aquilo vira uma conversa com o poder de Deus, não tem mistério. Aleluia! E Deus derrama cura, Deus derrama bênção, Deus dá visão, Deus visita lá, Deus renova, Deus restaura, Deus usa você aonde você estiver. Mas nós precisamos perseverar na oração. Essa é a palavra que o Senhor tem dado para nós nesta noite. Hoje de manhã nós falávamos sobre a missão. Os missionários, que característica deles é ir, levantar uma igreja em algum lugar, fazer aquele trabalho, cuidado pela igreja, depois eles vão embora, vai um pastor, cuida dessa igreja. Mas enquanto isso tem alguém indo lá de que forma? Na oração. Então a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de buscar, a gente não pode parar de fazer. Ou você vai indo, caminhando, estando lá, ou você vai através da oração, ou você vai através da oferta voluntária para os missionários, ou você pode fazer lá no seu trabalho onde você está. Então, irmãos, eu tenho vivido uma experiência muito interessante esses meses que eu estou trabalhando lá no engenheiro da escola. E eu me aproximei dos alunos mais difíceis da escola. E assim, foi algo porque a gente já vai orando, né? Meus irmãos sempre falam assim, ora que é do Espírito Santo de Deus, vem comigo, né? Então, ela tem sido uma professora na minha vida que Deus tem usado e eu tenho aprendido muito. Porque é muito bom quando a gente sabe ouvir o direcionamento e obedecer. Muita gente não é abençoada porque ouve o direcionamento, volta atrás, não obedece. Então, eu falei, Espírito Santo, vem comigo nessa aula hoje. Espírito Santo, entra comigo nessa sala de aula. Espírito Santo, vem comigo, meu pai, na sala dos professores. E eu cheguei lá e a experiência que eu tive foi de algumas alunas dos cantinhos, né? Aqueles cantinhos. As mais bravas, cara feia, que chega assim, já rejeita a professora de cara. E eu já cheguei, bom dia e tal, e falei com elas assim, você aí, dá um sorriso pra mim, que eu tenho certeza que sério do jeito que você tá, foi o sorriso mais lindo da turma. Aí ela não aguentou, ela sorriu. Aí daqui a pouco ela ficou séria de novo. Aí eu tenho agido assim em todas as salas. No grupinho mais difícil, eu vou trabalhando no sorriso e no carinho. E depois do nada, essa moça me chamou assim, do primeiro ano já no ensino médio, de 16 anos, ela falou assim, ô Tiana, vem cá, que eu quero te mostrar uma coisa. Eu assustei, né, porque ela estava fechada comigo na primeira aula. Na segunda já me chamou para falar o que estava acontecendo com ela, do dia a dia dela. Você explica o que é isso aqui? Explico. Aí expliquei para ela, conversei. Aí sábado tivemos um sábado letivo, uma premiação de aluna de destaque. E ela era uma aluna de destaque. Chegou lá, ela pegou no meu braço, tia para cá, tia para lá. E assim, eu fico encantada, né, com essas coisas, esse carinho que a gente já recebe. E ela sentou para contar a história dela para mim. Eu falei, parabéns, cadê sua mãe, não veio com você? E ela falou para mim que ela mora num abrigo, pobre menina. O pai não pode chegar perto porque matou o irmão mais novo dela, espancado. A mãe também não pode chegar perto. Aí eu fiquei pensando assim, o Espírito Santo tem me aproximado de pessoas com histórias difíceis, com histórias tristes, com
com histórias de uma amargura, porque aquilo doeu na minha alma ouvir aquela história. E ela não estava lá, né, para contrariar o que muitos dizem, que é uma vida difícil, viram revoltar e faz acontece. Não, ela estava contrariando, ela estava sendo aluna de destaque, morando numa vida sem contato de pai, sem contato de mãe. Eles não podem chegar perto dela, aconteceu essa situação tão triste, e ela sorrindo lá comigo, conversando. E eu falei assim, eu quero o seu contato para a gente continuar conversando. Porque a partir de hoje eu quero ficar orando por você, porque eu estou crendo no seu sucesso. Então, irmãos, a gente levando essa vida de oração, o Espírito Santo conosco, ele vai fazendo, ele vai agindo, ele vai colocando as pessoas que necessitam a sua volta. Né? E quando ela foi lá, recebeu o diploma dela, teria que ter um pai para receber. Eu, muito oferecida, na mesma hora, levantei, fui lá, abracei ela, dei os parabéns para ela, e ela sorriu e se emocionou, ficou feliz. E eu falo, irmãos, às vezes tem histórias difíceis que a gente não conhece. Tem pessoas que vêm assim, muito cheias de reservas, e a gente não sabe o porquê. Porque a gente não conhece a história da pessoa. E a gente julga pelo aquele primeiro contato. É normal, nós somos seres humanos. Mas se nós começarmos a viver uma vida de oração e pedir Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, para que eu venha enxergar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem através da minha vida neste lugar. O Espírito Santo vai te mostrar e ele vai te levar mais além. Olha, irmãos, não precisa de ir muito longe, não precisa de falar difícil, não precisa de ter um chamado grande. Olha, teologia é bom, a gente precisa estudar a palavra de Deus, mas você não precisa de ser o melhor teólogo do mundo para pregar a palavra de Deus. Você pega a palavra, como nós dissemos hoje de manhã, com o seu testemunho. Então, o seu testemunho de se aproximar de alguém, o seu testemunho de abraçar a causa de alguém, o seu testemunho de levar o amor de Jesus para alguém, isso vai fazer toda a diferença. Mas nós precisamos ter comunhão com o Pai. Vamos voltar a ter comunhão com o Pai, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos parar de ficar pedindo coisas que vão fazer sustentar somente essa nossa carne física, os nossos desejos carnais, são coisas que nos sustentem nessa terra. Mas vamos buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos revista de poder, para que Ele nos alegre, para que Ele nos mostre a sua vontade no céu, para que Ele nos mostre aqui nessa terra quantas pessoas Ele quer salvar através de nós. Vamos esquecer o nosso eu, de nós mesmos. Não, Senhor, é só para mim, porque eu preciso disso. Se eu não ganhar, então eu vou morrer. Por favor, em nome de Jesus, mude a sua oração. Adore o Senhor na sua oração. Glorifique Ele na sua oração. Diga para Ele que Ele é maravilhoso, justo, santo, fiel, poderoso, glorioso, justo, eterno. Oh, aleluia! Seja grato a Deus pelo seu alimento, pela sua casa, seja ela como for, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelos seus vizinhos. Agradeça ao Senhor, faça suas orações entregando a Deus. A gente tem um modelo que Jesus deixou para nós de oração, o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. A gente já começa adorando, glorificado seja o nome dele. Né? Ele nos ensina a pedir perdão e perdoar, agradecer pelo pão e pedir também, porque, como eu disse, a nossa oração ela pode ser de petição, mas que ela seja em primeiro lugar algo que esteja baseado na palavra do Senhor Jesus. Não importune o seu Deus com algo que vai massagear o seu ego. Eu me lembro aqui que na sexta da Santa Ceia nós lemos aqui uma palavra que falava sobre o povo de Israel, que 3 dias depois de sair do Egito, estava reclamando com saudade das cebolas e das carnes do Egito. E eles importunaram Moisés. E Moisés conversava com Deus, se levava as conversas, ele era aquele que tinha o direcionamento, né, de Deus para o povo e levava o povo para Deus. E eles insistiam, com saudade das cebolas. Lá no Egito tinha cebola, tinha alho, tinha isso, tinha aquilo, só tempero. A carne que é bom e a comida mesmo nada. Mas eles estavam com saudade daquilo. 3 dias só, né? E estava ali, como a gente comentou, né? Coluna de fogo à noite, para aquecer do frio do deserto, e nuvem de dia, ar-condicionado natural do céu, e
representava que a própria presença de Deus estava ali com eles, ele estava achando tudo. E estava Moisés, Senhor, mas onde que eu vou achar tanto peixe nesse rio, tanto cordeiro para sacrificar para dar carne para esse povo todo? Aí o Senhor falou, não poderia eu mandar isso para eles? E está discutindo, discute Moisés com Deus, né? Aquela DR de pai e filho, de servo do seu Senhor. No final das contas Deus falou, é carne que esse povo quer, é carne que eu vou mandar. Mandou tanta cordonice que eles podiam pegar com a mão de tão baixinho que estava, que eles podiam fazer o deserto e encher tudo. Aí ela foi o povo murmurador. Feliz da vida pegar as cordonices. Mas sabe o que diz a palavra de Deus? Que quando eles estavam comendo e a carne estava entre os seus dentes, veio uma praga e matou aquele povo murmurador, que insistiu, que fez Moisés insistir, e que orou e que pediu, e que quis só para alimentar a sua carne. Esqueceu que tinha sido liberto do Egito na escravidão. Falavam que comiam de graça lá. Mas eles eram escravos, como é que eles comiam de graça? Estavam lá que pagando para viver estar comendo, sofrendo, apanhando, sendo escravo e querendo as coisas lá no Egito. Gente, Deus já te tirou do Egito, pelo amor de Deus. Para de querer comer aquilo que está lá naquele mundo perdido. Para de querer voltar para aquelas festinhas de lá. Para de querer voltar para os amigos de lá. Para de querer voltar para aquele relacionamento podre de lá, porque aquilo vai te levar para o inferno e você não está vendo. Você recebe mal, igreja, que você pede mal. O Senhor tem nos despertado. E nós precisamos, nesse tempo, nos colocar diante do Senhor com sinceridade. Nós precisamos, nesse tempo, colocar diante do Senhor em obediência e mudar os nossos passos. Irmãos, não é fácil. Porque pregar aqui, falar aqui dessa forma que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus, ó, já me deu, foi muito coisa para me aprender. Já me amassou, foi muita coisa. E eu tenho muito que aprender? Demais. Muitas vezes eu sou muito crítica nas coisas. Eu olho assim. Eu vou tirar o exemplo da minha mãe, eu sempre falo dela assim, que a gente conversa muito, né? Às vezes assim, ela tem aquela paciência meio dobrada comigo, porque ela vai explicar as coisas e fala, mas peraí, ó, não é assim. Mas eu falo assim, eu não estou respondendo a senhora, eu não estou querendo, não, é porque eu quero entender o negócio. Então, às vezes eu sou muito crítica, eu tenho que abaixar o meu tom e escutar para aprender. Às vezes a gente não quer escutar para aprender, a gente pensa que já aprendeu, a gente já sabe. Mas tem pessoas que têm muito mais experiência do que a gente e já viveu e tem aquilo para nos ensinar. Então é aqui dentro da palavra e no meio do povo de Deus, que tem experiência com Deus. Por isso que eu falo, cuidado com as pessoas que amam ao seu lado. Cuidado com quem você vai procurar conselho na sua vida, para você não tomar um tombo feio, porque tem pessoas que não estão buscando dentro da palavra de Deus. Os olhos delas estão lá no mundo, estão aí dentro da igreja, mas não têm comunhão com Deus, são apenas religiosos que vêm aqui bater cartão na igreja. Então, cuidado, preste bem atenção. Mais uma vez eu repito, orem para que o Espírito Santo de Deus nos esclareça, nos abra visão e nos faça entender e ouvir aquilo que é realmente vontade dele para a nossa vida. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar no altar do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, mas eu estou aqui com meu coração tão grato a Deus, sabe? Porque é um recomeço que Deus deu na minha vida e as coisas estão acontecendo de forma rápida. E Deus sabe que comigo às vezes tem que ser assim, tem que me pegar e me levar logo, né? E eu sou intensa naquilo que eu faço. Eu gosto de fazer com boa vontade, eu gosto de fazer com voluntariedade, eu gosto de fazer com amor as coisas do Senhor. Muitas vezes eu gosto assim, as pessoas talvez não me entendam, mas quando eu entendo uma palavra de Deus, eu quero passar para as pessoas, porque se Deus mostrou para mim que aquela palavra ali é uma palavra que Ele deixou para todos nós, eu estou vendo a pessoa ainda passa os lados do inferno, eu quero levar aquela palavra para tentar livrar aquela pessoa daquele buraco. E muita gente, as pessoas não entendem. Mas tem aquela palavra para você, mas a palavra de Deus é para ser compartilhada. Então eu estou cumprindo o meu ID. Então, irmãos, se alguém levar uma palavra um pouco dura para você, dá uma meditada, dá uma digerida aí devagarinho. Eu sei que não é bom, é igual o remédio amargo, né? O estômago está ruim, toma um bolo, no microfone, faz aquela carinha feia, mas você vai ver como é que vai fazer bem pro seu estômago. Assim a palavra de Deus, seu
mas o Espírito Santo de Deus vai curar sua alma. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você tenha sua alma curada. Se conserte o seu altar diante do Senhor. Não espere as coisas piorarem, você ser um pouquinho mais amassado, não. Aproveite que Deus está falando com você nessa noite e se coloque na posição diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso. Que você nessa noite venha meditar nessa palavra. E saber que você tem um Jesus que te ama tanto, que Ele morreu na cruz por você. Ele derramou o sangue puro por você na cruz do Calvário. Ele subiu ao céu, mas Ele disse que Ele ia preparar um lugar, mas deixaria o Espírito Santo Consolador para cuidar de você. Então, eu quero dizer para você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você seja simpatizante do Evangelho, mas a Bíblia diz que lá no céu vão entrar os lavados e remidos de sangue de Jesus, e não só os simpatizantes. Então, entra com tudo nessa obra. Vem com a gente, aceita Jesus, caminha para Jesus. Você vai ver que não é uma troca, aceita Jesus para sua vida mudar, melhorar. Não, você vai passar uma provaçãozinha. É tranquilo. Mas só que Jesus não te deixa sozinho. Você não vai passar sozinho, você não vai passar cego, você não vai passar sem a presença desse abraço, desse amor, te guiando, te direcionando. Você vai ver quantos livramentos Deus vai te dar na sua vida. Então, creia no Senhor Jesus. Creia. E se você quiser tomar essa decisão nessa noite, você que ainda não tomou, fica aberta aqui a oportunidade de você levantar a sua mão e vir até aqui à frente e confessar Jesus como seu único e Salvador. No mais, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, agradecer a nossa irmã Maria, agradecer a confiança, agradecer a pastor final do fé, e volta a palavra em Jesus. Aleluia, Jesus, amém. Glória a Deus, que não possa continuar abençoando a vida.